estou aqui na Redicina hoje com a Simone Zanon, que é consultora de empresas. Também esteve comigo agora em Porto Alegre na experiência que a gente fez pelos parques tecnológicos, e eu trouxe ela aqui para a gente trocar uma ideia e comentar como é que foi a nossa experiência lá e também como isso pode agregar aqui em Santa Maria. A Simone também faz parte do grupo da Ambiente, né, que eu também faço parte do grupo de inovação, e a gente tem, inclusive, junto com o Coletivo Memória Ativa, a gente fez uma caminhada pela Avenida Rio Branco, né, mostrando como a gente precisa valorizar nosso patrimônio, nossa cultura local. E a gente vai trocar uma ideia aqui para falar sobre inovação e tecnologia, né? Porque agora a gente estava vendo o que é uma empresa inovadora, né? Então, os especialistas dizem que é mesclar estratégia com cultura, né, Simone? Então, como é que nós vamos agregar essa inovação aqui em Santa Maria? Como tu vê isso? Eu acho que agregar inovação aqui passa muito por educação, né? Essa questão da cultura mesmo. Se a gente não tiver uma cultura de inovação, não adianta ter conceito, a gente chegar lá e ler um conceito pronto e dizer assim, agora eu vou ter uma estratégia, minha empresa vai ter uma estratégia de inovação, vai ser uma empresa inovadora se eu não desenvolver essa cultura, porque inovação é pensar diferente, é tentar proporcionar experiências diferentes, né? Eu não posso simplesmente achar que eu quero continuar fazendo a mesma coisa e simplesmente ter um título de empresa inovadora, né? O que eu estou fazendo diferente? Então, isso é bem cultura, isso tem que ser, se estou falando de uma empresa, tem que ser desde o início, se eu estou falando de pessoas, de uma cidade, eu quero ser uma cidade inovadora, eu tenho que fazer com que a minha população seja inovadora, em que as ações sejam sempre pensadas, como eu posso fazer diferente? E se eu fizer de outra forma? A Simone também estava me contando aqui que recente, né, que a Star se instalou aqui ou não? A gente tem menos de um ano aí de fundação, e a gente conta desde a época que foi concebida a ideia, né? Quer dizer, foi pensada antes, mas que a gente colocou em prática, a gente começou a fazer isso no final do ano passado, então tá próximo de completar um ano aí. Então, Santa Maria tem uma aceleradora e que desenvolve, né, um grupo de investidores que investe em novas empresas com novas startups, né? Empresas de inovação, né? Na verdade, é uma empresa que a ideia é não só o investimento, só dinheiro, né? Mas é também o smart, que a gente chama, que é mentorias, que é proporcionar oportunidades para essa gurizada aí. E quando eu falo gurizada, ela vai dos 15 aos 80, 90, enfim, não tem idade. O importante é a cabeça de gurizada, né? Porque para ter essa questão da inovação, para fazer diferente, tu tem que pensar como adolescente mesmo, mas por outro lado a experiência, fazer essa mescla com quem já passou por algumas experiências, ter acesso a algumas informações é interessante. Então a aceleradora, a ideia é proporcionar isso, né? Proporcionar, a gente captou recursos com um grupo bem grande de investidores em Santa Maria, num tempo relativamente recorde, para investir nessas empresas que estão começando e que precisam desses recursos, mas além dos recursos elas precisam também muito desse apoio de empresários, já de pessoas que têm experiência, cada uma no seu ramo, e cada um está disposto a ajudar no conhecimento que tem. E lá, nessa nossa experiência ali pelos parques tecnológicos, a gente visitou, então, foi na Fevale, né? Foi também em Novo Hamburgo, São Leopoldo, na Unicinos, e na PUC, lá em Porto Alegre. O que te chamou mais a atenção? O que me chamou a atenção foi a abertura que se tem para a sociedade. Quando eu falo sociedade, eu estou falando tanto as empresas quanto as pessoas comuns da sociedade, né? Eu, tu, todo mundo. A abertura para entrar para dentro da universidade. Eu, pelo menos, tinha, não sei tu, mas é um conceito que a universidade é para os universitários e para os professores, na grande maioria. Essa visão geral. Quando é que eu vou para a universidade? Quando eu passei no vestibular, quando eu entrei na faculdade. Ou então, eu passei no concurso para virar professor, ou funcionário, enfim. Sempre foi esse o conceito. E a universidade, ela não participa só da formação dos alunos, mas da formação das empresas, do desenvolvimento das empresas. Ela tem um papel fundamental, porque ela tem a pesquisa, a possibilidade de fazer pesquisa, de desenvolver algumas ferramentas.
Normalmente elas têm os laboratórios que elas têm. Nas 3 foi dito que os laboratórios estão à disposição das empresas, né? Em algumas, inclusive eles chegaram a dizer que bastava a pessoa apresentar um certificado, enfim, que sabia operar as máquinas, e eu posso entrar lá e fazer o trabalho que talvez eu não tenha a impressora laser, por exemplo, eu não tenho em casa, mas se eu souber operar, eu compro o material, vou lá e eu uso, assim como eu posso usar outros equipamentos. E isso me surpreendeu bastante. Isso já é uma mudança muito grande de cultura, de abrir a universidade para o público comum no fim de semana ir lá fazer um trabalho que daqui a pouquinho é um trabalho, um hobby. Né? E só isso já é uma mudança de cultura enorme. E o fato de eu ir até a universidade já me proporciona que eu veja outras coisas, que eu entre em contato com outras pessoas diferentes de mim, e aí tu começa a criar uma cultura diferente. Tá? Então, de tudo, acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, assim. E a gente tem universidades muito boas aqui, né? Se a gente tiver isso dentro das nossas universidades, é um bom passo para começar. Vou até servir um mate agora. Pausa pro chimarrão. Tá? Nem só de pão e estudo vive o homem, tá? Chimarrão também aqui no sul. Chimarrão faz parte. E interessante, assim, né, que eles falam muito dessa tríplice, né, Universidade, Indústria e Governo, né, que é que até inclusive a gente estava comentando que está aumentando essa... Que envolve a sociedade também, a pessoa comum que a gente chama, né? E o que eu achei interessante também, assim, no discurso muito da questão da inovação e tecnologia, é esse pensar fora da caixa, né? Aí eles falam muito do Vale do Silício, gente, assim, que é onde ficam as grandes empresas, Facebook, Google, né? E fica em São Francisco, e que é uma cidade que agrega muita diversidade, né? Então, esse discurso da diversidade, de pensar da contracultura, de pensar fora da caixa, como eles dizem, né? Que eu digo, eu não sei, nunca me senti dentro da caixa, mas pensar o que seria estar fora da caixa, né? Ou dentro. Então, ele já proporciona um outro olhar, um olhar mais agregador com as diferenças dos outros. Então, esse discurso ele está muito presente em tudo que eu vi ali, né? De agregar as diferenças e somar elas. E a palavra diversidade e empatia é muito importante nesse discurso da inovação, né? Eu fiquei pensando... nós estamos assim num tempo, né, que as diferenças estão cada vez mais são mais comuns, as diferenças são mais comuns, que eu quero dizer assim, é mais comum tu encontrar diversidade, às vezes as pessoas escondiam essa diferença, né? Se eu tenho uma situação diferente, eu ocultava, hoje as pessoas estão mostrando mais, então é mais comum a gente encontrar diferenças. Sim, e aí ter esse olhar de somar, de agregar essas diferenças e não se distanciar, né? As pessoas conseguir construir junto. E eu acho muito legal essa relação de indústria, governo, universidade, sociedade, né? Que a gente possa agregar, né? Incorporar essas diferenças. Uma coisa interessante também que a gente falou lá foi do porto, né? Do porto de Recife, né? Que tem um porto digital lá que a inovação em tecnologia e patrimônio acontece dentro, né? Isso foi colocado pra gente. Também em Porto Alegre eles estão revitalizando um espaço também. E aqui em Santa Maria nós temos aqui a Avenida Rio Branco, né? Que tem vários prédios antigos que a gente estava até comentando mais cedo. Como é que a gente poderia desenvolver mais a nossa cidade e o nosso patrimônio junto com a tecnologia. Eu acho que é fundamental, né? Porque qualquer cidade para se desenvolver, ela não se desenvolve só numa coisa. Né? Como a gente estava comentando, assim, um bom exemplo é Florianópolis, né? Florianópolis hoje é conhecida como um dos grandes polos de tecnologia, né? Mas se a gente olhar menos de 10 anos atrás, depende de quem se apercebeu, quem estava mais linkado mais cedo ou mais tarde, mas até bem pouquinho atrás, Florianópolis para nós era simplesmente um polo de turismo, era praia. E a gente só lembrava de Florianópolis, na verdade, na época de verão, né? Já que a gente está no sul. Né? Então, só que como é que mudou isso? Isso não mudou da noite para o dia, tem mais de 30 anos que eles trabalham nisso. Só que não funcionaria mudar só, agora nós vamos ser um polo de tecnologia e investe só na tecnologia.
Para que as coisas aconteçam, tu tem que identificar o que uma cidade pode ter de melhor para oferecer. E a nossa questão cultural é uma das coisas muito boas que a gente tem. Mas primeiro a gente tem que conhecer. Eu sinto um pouco que a Santa Maria mesmo não valoriza o suficiente. Então a gente quer que se invista. Primeiro nós temos que valorizar e dar valor, enxergar o que nós temos aqui. Né? Aquela caminhada na Rio Branco foi muito boa para mim, porque poxa, eu passo há 20 anos mais, né? E a gente passa correndo e a gente enxerga normalmente, às vezes, o lado feio, o lado... E não vê o que tem de bonito ali, porque a gente não para isso. Quando a gente começar a dar valor para isso, a gente vai ter mais interesse. O que eu posso fazer? Como a minha empresa pode ajudar? E quando eu falo isso, eu não estou falando só de recursos, porque às vezes as pessoas pensam que a única forma de ajudar nessas situações, quando falo de empresa, de negócio, é com dinheiro. E às vezes não é. Às vezes é um cuidado, às vezes é uma ideia, às vezes é chamar a atenção de alguém que está passando por um detalhe, né, para que ela também se aperceba daquilo. Tu começa a criar uma cultura de orgulho da cidade por aquilo que a gente tem de bom. Né? Assim como a gente tem a cultura, a gente tem as universidades, que nós somos muito bons, gente. Nós temos uma mão de obra muito boa, que pode ser melhorada, como tudo pode ser melhorado. Mas na cultura especificamente, eu acho que o que a gente pode fazer primeiro é se apropriar disso que a gente tem. O santamariense tem que se apropriar dessa cultura. Né? Então nós temos que cada vez fazer mais coisas para isso. Segundo, já existem vários mecanismos de incentivos fiscais, só que Santa Maria, minha visão, né, como contadora, como consultora de empresas, então nós sozinhos não conseguiremos aportar todo o recurso, aí sim eu estou falando financeiro, com base nessas leis. Mas a gente, se apropriar de outras coisas boas que a gente tem e também conseguir levar isso e atrair outras empresas, talvez a gente consiga sim recursos e nós aqui, cada um fazendo a sua parte, tentando ocupar aqueles espaços, né, da forma correta, cada um cuidando do seu espaço. Eu acho que a gente pode pensar em ser também ter uma região digital. A própria prefeitura já tem um incentivo fiscal específico para aquela região, mas ainda é muito pouco comunicado, né? Essa coisa, a gente não se apropria do que a gente tem. É mais fácil ver o que tem lá fora. E tem que ver, né, esse incentivo também, eu sei que vale para algumas empresas, mas não sei se são todas. Acho que ela está mais focada na parte da tecnologia, né, porque Santa Maria também tá tentando trabalhar essa área. Porque a tecnologia, quando a gente fala em inovação, muita gente confunde, né, inovação é tecnologia. Passa por tecnologia porque a tecnologia passa a ser meio para a inovação. Porque isso a gente tem que fazer diferente, a gente tem que fazer mais rápido, não dá para ficar atrás. Mas passa muito por gente, né? Então eu preciso da tecnologia, por isso se incentiva, né? O município incentiva a tecnologia, até porque são serviços, é onde, quando a gente fala financeiramente de incentivo fiscal, a prefeitura só pode incentivar naquilo que está na mão dela, que é a parte dos impostos sobre serviços, imposto sobre o patrimônio, enfim, né? O PTU. Fora isso, fica mais difícil. Ela não pode incentivar sobre o ICMS, por exemplo, que é um imposto estadual ou federal, tá? Mas ela, então, como tecnologia é serviço, está mais na mão, né? Vou atrair uma empresa de comércio e vou dar incentivo para ela. É um pouco mais complicado, não estou dizendo que é impossível, mas é mais complicado. Então, talvez por isso. Mas não é só esse tipo de incentivo que pode ser dado. A gente pode tentar pensar em algum tipo de incentivo de infraestrutura, né? Alguma coisa o que cada um pode colaborar? Eu acho que passa muito por qual é a parte que cada um pode fazer e efetivamente fazer. Se cada um fizer a sua, nós já temos bastante. Sem dúvida. E lá em Recife, né, eles falam, tem um sistema, pelo que eu entendi, de incentivo do Estado também, na questão dos descontos, do município, então são dois, né, poderes que ajudam o porto se desenvolver, todo revitalizado, e agora eu há pouco li uma notícia que vai abrir um cinema, mais de 1,5 milhão, parece, de investimento naquela área lá, então é muito interessante como um espaço revitalizado, uma cultura se unindo com uma inovação, com a tecnologia, tudo junto, né? Isso é bonito, é importante, é uma cultura que a gente
tem que trazer para cá também, né? Com certeza. Se a gente pensar que se a tecnologia estiver ali, algumas empresas que vão precisar dessa tecnologia também têm interesse em ir. Né? Automaticamente, como vai ter pessoas ali, a gente precisa desenvolver alguma coisa de gastronomia, para o bem-estar. Tem que ter beleza, tem que ter cultura. Daqui a pouquinho tu precisa de um teatro, quer dizer, o teatro já está ali pertinho, mas desenvolver, incentivar mais isso. Então, nada funciona sozinho. Não existe uma área que possa se desenvolver sozinha. Se uma grande empresa vem para cá, ela não vem para cá só porque a mão de obra é barata ou só porque tem incentivo fiscal. Ela quer juntar o máximo de coisas possível. Ela vem para cá, ela tem que trazer pessoas. Essas pessoas querem ter segurança. Essas pessoas querem ter uma escola boa para o filho. Essas pessoas, elas querem ter um ambiente agradável para tomar... Quer dizer, se são daqui, tomam um chimarrão, se não são, para tomar sua cervejinha. Enfim, a gente precisa proporcionar um conjunto. Nunca nada é isolado, porque a gente trabalha com pessoas. E as pessoas é que fazem a diferença. Né? Como eu te disse, a gente está numa era que se fala muito em robotização, em inteligência artificial. Essas tecnologias, elas aprendem, mas alguém tem que ensinar. E minha mãe sempre dizia, né? Para mandar ou para ensinar, tem que saber fazer. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, foi um prazer. E até a próxima, gente. Vamos trocar mais ideias sobre inovação e cultura, né? É isso aí. Beijo, até. Tchau.